pessoas, certo? Esse, essa, essa ação, né, de recolhimento de imposto de renda ao Tesouro do Estado, ela já é realizada em boa parte dos serviços prestados, né? Quando o órgão vai pagar o prestador de serviço, faz aquela retenção e recolhe para o Tesouro do Estado. O que ocorre é que agora existem mais hipóteses de incidência do imposto de renda retido na fonte, com alíquotas diferentes, para poder aumentar a arrecadação do Estado. Eu vou explicar aqui, fazer uma breve contextualização sobre isso, certo? Aqui é um manual que já foi enviado para vocês por e-mail, tanto o manual como o MAFON atualizado, que é o manual da Receita Federal, né, sobre imposto de renda retido na fonte, com as atualizações que ocorreram devido a um julgamento do STF que ele realizou em 2021, aumentando as hipóteses de incidência do imposto de renda retido na fonte, conforme a gente colocou aqui no manual, certo? Anteriormente, as hipóteses eram mais restritas e as alíquotas também eram menores. Com esse julgamento do STF, foi ampliado para os estados e para os municípios, né, e as suas autarquias e fundações de direito público ou direito privado, certo? As fundações públicas de direito público ou privado também se enquadram aqui. Só não as empresas públicas nem a sociedade de economia mista, que vai continuar da mesma forma que era antes, ok? Mas para os órgãos e para as autarquias e fundações, ampliou-se essas hipóteses de incidência, assim como mudaram as alíquotas, o que vai dar uma grande alavancada na arrecadação estadual e dos municípios também, né? Que serve tanto para os estados como para os municípios. Isso foi um julgamento que deu uma interpretação ampliada a um dispositivo da Constituição Federal que já assegurava isso, sendo que a Receita Federal anteriormente não entendia dessa forma. Logicamente, eles entendiam da forma mais benéfica para eles, né? Então, eles diziam que não poderíamos utilizar as mesmas regras que eles utilizavam. Mas o STF julgou esse recurso extraordinário e a Receita Federal incorporou isso ao manual deles mesmos, que é o MAFON, né, atualizado aqui do ano de 2023, informando como é que os estados e municípios agora devem fazer o recolhimento desse imposto de renda, né? Ou seja, vão ficar para os seus próprios cofres, né, dos estados e dos municípios. Então, seguindo aqui, a gente tentou resumir nesse manual, que foi enviado para vocês, essas modificações. A partir de agora já está valendo, certo? A partir de hoje, ou, aliás, já está valendo há muitos dias, né? E a partir de agora, vocês vão reter, na hora que for informar a retenção no CIAF, né? Na hora da execução, lá na liquidação, o procedimento é o mesmo, certo? Quando você vai inserir uma nota de liquidação e informar a retenção, né? O campo de retenção. Você vai informar o número do empenho e na aba de retenção, você vai escolher lá em relação ao imposto de renda retido na fonte, né? Em qual desses critérios aqui vai estar encaixado a retenção que você está fazendo. Se é imposto de renda de folha, se é imposto de renda no pagamento de pessoa física, no pagamento de pessoa jurídica. E a grande novidade aqui é o imposto de renda sobre a aquisição de bens. Até então, os estados e os municípios, eles não faziam retenção em notas fiscais de aquisição de bens e serviços. Ou, aliás, de bens e materiais, desculpa. Só de serviço. Então, agora, essa incidência, ela foi ampliada, ok? Então, todos os materiais, bens, enfim, em geral, que forem adquiridos hoje, tem que ser destacado na nota fiscal do fornecedor o valor desse imposto de renda. E o usuário vai ter que informar aqui na retenção, né, de acordo com a nova tabela da Receita Federal, que nós colocamos aqui no manual, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês.
Isso aqui é o anexo da Instrução Normativa 1234 da Receita Federal, bem como foi replicado para o MAFON, certo? Aqui o manual da própria Receita Federal. Ela cita o julgado do STF, faz toda a contextualização, informa qual é o código na DIF que deve ser informado a respeito dessas retenções. Esse código vai ser disponibilizado, né, a partir da próxima DIF. A DIF ano que vem vai ser extinta, né? Mas em relação aos fatos geradores de 2023, ainda vão ser informados em 2024. Aí os fatos geradores de 2024 já não vão mais ser informados em DIF em 2025, né? Porque ela vai ser extinta. Até então, se a Receita não mudar esse entendimento, né? E aí, depois da extinção da DIF, isso vai ser informado aonde? Na FD-REINF e no E-Social, dependendo de qual for o contexto. No caso de pagamento de pessoas físicas, né, autônomos, vai ser pelo E-Social, e os pagamentos de notas fiscais, se for de bens ou de serviços, qualquer que for, vai ser pela FD-REINF, certo? Mas isso aqui é uma outra questão mais para frente, né? Que ainda não está em vigor essa questão do imposto de renda nessas escriturações. E aqui também no Mafon tem esse anexo, mostrei aqui, que é dessa própria instrução normativa da Receita Federal, informando quais são as alíquotas hoje que deve ser destacado na retenção em relação a esses serviços ou aquisição de mercadorias ou bens, certo? Aqui vou destacar alguns que não eram de jeito nenhum feitos nada para vocês entenderem. Energia elétrica, por exemplo. Energia elétrica, ela é uma fatura, né? Como é que isso vai ser adequado? A Enel já foi notificada para cumprir a nova instrução da Receita Federal e nas faturas de energia elétrica, assim como nas faturas de água, né, serviço de abastecimento de água e telefone, que geralmente são faturas, essas empresas vão passar a destacar nessas faturas a retenção de imposto de renda. E vocês vão pagar o valor líquido, né? Em vez de pagar aquela fatura total, na hora da liquidação você vai informar a retenção de acordo com a alíquota que está aqui. Isso é muito importante, vai ter que ser prestada muita atenção na hora de realizar essas retenções. Principalmente, conferir se a retenção está destacada com a alíquota correta, de acordo com essa tabela aqui, certo? Em caso a empresa, né, o fornecedor, o prestador, tiver utilizado uma alíquota diferente dessa, é necessário que seja retificada a nota fiscal, certo? A orientação nossa é que vocês entrem em contato com o fornecedor ou prestador que mandou a nota fiscal com a retenção numa alíquota que não é a correta desse manual aqui, para eles ajeitarem, certo? É muito importante isso, porque isso vai gerar um impacto muito grande na arrecadação do Estado, né? Vai ser uma grande alavancada que nós vamos conseguir dar na arrecadação do Estado. Então, isso tem que ser visto com muito critério, muito cuidado, certo? Então, assim, em relação a essa questão da energia elétrica, vai ser resolvido dessa forma, certo? Nas faturas, o que é fatura vai ser destacado na própria fatura o valor do imposto de renda, de acordo com essa alíquota que a Receita estabeleceu, certo? Bem aqui nós temos mercadorias e bens em geral, que é também uma grande novidade, né? Como eu já tinha dito. Já foi criado no CIAF, como eu mostrei para vocês, um item específico para mercadorias e bens, né? Para você, na hora de informar a retenção de imposto de renda, selecionar ele. Por enquanto, né, vocês vão seguir fazendo como estava, né? Vocês vão inserir manualmente o valor da retenção e, por isso, vocês precisam conferir se a nota fiscal está tratando o valor correto, como eu já tinha dito, ok? Aí aqui ele explica bem direitinho quais são os serviços, tudo, em qual a alíquota que se encaixa, certo?
Eu vou aqui para essa última, que ela é a mais, vamos dizer assim, expressiva, a alíquota de retenção, né? 4,8%. No serviço de abastecimento de água, como eu disse, vai ser destacado na fatura, telefone, serviço de locação de mão de obra, que o Estado tem muito, certo? Vai ser, o valor da retenção agora passa a ser esse. Limpeza, vigilância, são coisas que já se fazia, porém não se fazia com essa alíquota, né? Isso vai ser uma ampliação do poder de retenção do Estado, né, para aumentar a sua arrecadação. Aí, o Estado fez uma instrução normativa, certo? A Cefaz, né, fez uma instrução normativa que foi enviado junto também com os manuais, que vocês devem dar uma lida, né, mas é só fundamentando, né, só normatizando para o Estado isso tudo que eu estou dizendo a vocês. Qual é o procedimento, né, que deve ser tomado a partir de agora em relação a esses pagamentos que têm retenções na fonte, certo? A instrução normativa ela vai só fundamentar o que já estava fundamentado no próprio manual da Receita Federal. Mas a gente entendeu que precisava existir uma norma estadual para que vocês possam segui-la, né, de uma forma mais segura, vamos dizer assim. Foi enviado também para vocês, junto com esses documentos, um ofício circular, também aqui da Cefaz, fazendo todas essas considerações que eu já fiz, mas que seja encaminhado para os fornecedores e os prestadores de serviço, certo? Alguns prestadores ou alguns fornecedores que não tenham conhecimento dessa nova regra, que o correto é eles terem, porque são eles que emitem os documentos fiscais, né? Mas, enfim, caso eles não possuam esse conhecimento ainda, nós disponibilizamos esse ofício para que eles sejam cientificados, né, dessa nova realidade, que eles devem seguir as regras do Mafum de 2023, que normatizou essas novas alíquotas de retenção, né, e ampliou algumas hipóteses de incidência, como eu falei, certo? E aí, gente, assim, muito importante aqui é vocês terem consciência de que isso é um trabalho que vai impactar no estado inteiro, né? Porque é uma oportunidade de alavancar a arrecadação, que nesse momento sofre algumas perdas por conta de diversas decisões políticas que nós sabemos que ocorreu em 2022. E isso, por ter esse impacto tão expressivo, isso vai ser objeto de auditoria dentro do CIAF, certo? Por meio aqui da Secretaria da Fazenda, como nós sempre fizemos, para garantir que todos estejam fazendo corretamente. Ah, é uma auditoria porque quer procurar um erro para punir alguém? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. É uma auditoria para garantir, para orientar em caso de algum problema, ou caso de enfim, alguma falha, para que a gente consiga caminhar nesse rumo de aumentar a nossa arrecadação, que é muito necessário nesse momento, ok? Então, assim, resumidamente, o procedimento que vocês já vinham fazendo, ele se mantém, deixando isso bem claro, dentro do CIAF, isso não vai mudar nada, tá? O que a gente precisa que seja visto daqui para frente é se cientificar quem não estiver ciente de que deve se seguir esse novo manual da Receita com essas novas alíquotas, certo? E conferir na hora de fazer a liquidação, na hora que receber a nota fiscal, né, na verdade, se a alíquota lá que está colocada, o valor que está destacado de retenção, está correspondente à alíquota que está aqui. Não estando, a orientação nossa é que vocês não liquidem, que vocês devolvam a nota e digam, olha, conforme nós já orientamos, a partir de agora, segundo o novo entendimento da Receita Federal, a alíquota é essa. Então, cancele a nota e faça com a alíquota correta.
certo? Esse é a grande mudança, vamos dizer assim, que eu não acho tão grande, mas eu digo de procedimento, né? É o único procedimento a mais é conferir se essas alíquotas estão certas. Caso não esteja, pedir ao fornecedor ou ao prestador que retifique colocando o valor correto, certo? E assim, gente, aqui a gente está fazendo uma explanação, é óbvio que podem surgir algumas dúvidas e tudo mais. Os canais de atendimento para tirar dúvidas sobre isso vão continuar os mesmos. Isso aqui faz parte da execução orçamentária. O ponto focal de atendimento de vocês continua sendo a CEORG, certo? Através dos canais disponibilizados lá pela célula, né, que é o Assist, o e-mail, enfim, os canais de comunicação oficiais, tá? Os procedimentos de atendimento e dúvidas vão continuar os mesmos, né? Segue exatamente como estava, tá certo? Então, assim, eu tentei resumir aqui, em breve mesmo, para não tomar muito tempo de todo mundo, essa nova realidade, tá? Eu acredito que não seja algo muito complexo e diferente do que já vinha sendo feito, né? É só uma pequena adaptação. E aí, eu vou abrir aqui para quem quiser ainda fazer o comentário aqui na Cefaz. A não ser se o Takeshi ia fazer algum comentário, ou o Tony, alguma coisa complementar. Oi, Felipe, Takeshi. Oi, Takeshi. Vou interromper aqui o compartilhamento. Opa, Se boa você tarde quiser a todos, complementar né? aí. Eu estava aqui até ajudando, Felipe, surgiram algumas dezenas de perguntas aí quando você estava apresentando, mas eu queria entrar mais no ponto específico da importância do projeto, né? Então, a gente, como vocês sabem, o Estado, assim como as outras unidades da federação subnacionais, sofreu com a queda do ICMS, né? Então, a gente teve grandes perdas. Então, o orçamento desse ano já saiu com 2 bilhões a menos. E a gente confia nesse projeto como uma forma de trazer recursos para o Estado para até melhorar a sua própria sustentabilidade, né? Para quem não me conhece, eu sou aqui coordenador de gestão fiscal, aqui do Tesouro Estadual, aqui da Secretaria da Fazenda, e eu não trato diretamente com a questão operacional desse processo. A gente tem especialistas aí, como o próprio Felipe Mundinha, especialista na área, que a gente abriu um projeto que foi justamente para melhorar o nosso operacional, para conseguir não deixar escapar nenhum tipo de receita, né, que está disponível do Estado, que é uma receita do Estado, né, qualquer retido na fonte, e dentro das previsões que estão aí, né, dentro das previsões legais, a gente sabe que tem exceções, assim, que realmente que não se aplica à retenção, mas todo esse recurso retido, ele entra como receita para o Estado, e a gente pode utilizar para os gastos aqui da manutenção da máquina, né? Então, é mais reforçar essa questão da importância do projeto, um projeto que tá sobre a ciência do próprio governador do Estado. Então, a gente está contando com esses recursos e com a eficiência de todos vocês para que o projeto tenha sucesso. E parabenizar também a equipe, né, que ajudou a organização, né? Tem diversas pessoas envolvidas, o Felipe está nos representando, e agradecer também a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Takeshi, aí pelas considerações também. Gente, eu recebi aqui algumas perguntas, eu vou começar a responder aqui, ok? Foi questionado pelo Luzirando TJ se a retenção é independentemente de constar destacado na nota fiscal. Luzirão, assim, só para contextualizar os dois cenários, nas notas fiscais de aquisição, né, de bens, que é diferente da nota fiscal de serviço, né, lá não existe um campo específico para você destacar esse imposto de renda, né, diferente da nota de serviço. Só que o fornecedor, ele pode incluir, e é o que vem sendo feito nos outros entes, ele pode incluir nas informações adicionais da nota fiscal essa informação. Agora, é para reter, independentemente de constar no destaque da nota fiscal,
A gente entende que sim, certo? Porque isso está normatizado pela Receita Federal, né? E foi consolidado o entendimento com a publicação do MAFON atualizado, certo? O ideal é que venha destacado na nota fiscal, né? Porque o documento que prova aquela situação, aquele fato gerador ali, é o documento fiscal, a nota, né? Então, a orientação é que vocês conversem com os prestadores e com os fornecedores que não fizerem corretamente e peçam para eles adaptar o documento, certo? O ideal é isso, mas a retenção ela tem que ocorrer. Ela é de responsabilidade fiscal mesmo do ente, né? Porque é uma receita constitucionalmente pertencente ao ente, né? É uma receita da qual o ente não pode renunciar, segundo a lei de responsabilidade fiscal, ok? Então, a retenção ela tem que ocorrer. A questão da nota fiscal é uma adaptação ali entre o fornecedor e o tomador, né? Mas a gente entende que a retenção deve ocorrer. O pessoal do HGF, certo? Tem alguma data específica de início de aplicação dessa regra, pois ainda temos notas fiscais antigas sendo pagas. A data já é desde o julgamento, certo? Mas é porque alguns entes, inclusive o Estado do Ceará, só agora normatizou dentro do próprio corpo, né, do Estado, essa nova regra. Mas a regra ela está valendo desde sempre, tá ok? Em relação a essas questões de notas fiscais que já foram liquidadas, sem a retenção e tudo, a gente vai ainda orientar, receber uma orientação aqui do pessoal que faz a gestão do CIAF, sobre como fazer isso, se isso vai ser, como é que isso vai ser feito, certo? Em relação a essas notas já liquidadas. Mirna, tem data específica de início? Amanhã, é hoje. É a partir de agora, certo? O que já tem aí de notas que já vieram e não estão corretas, né? E já foram liquidadas, isso aí é como eu disse, a gente vai estudar como é que isso vai ser feito, tá? Se vai ser retificado tudo, se vai ser daqui para frente, como é que vai ficar. Mas provavelmente vamos retificar. Vai ter retenção sobre locação de bens imóveis? Sim, conforme aqui o anexo, consta que a administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza vão sofrer a retenção de 4,8%. A última página lá do nosso manual tem a tabelinha com todas as hipóteses, certo? A de locação de bens está lá no último, que é o alíquota maior, que é de 4,8%, certo? Foi a pergunta da Janaína. Outra pergunta do HGF. Essa linha de mais serviços com 4,8% significa que todos os serviços que não se enquadrarem nos demais casos deverão sofrer essa retenção. Exatamente, certo? O meu entendimento é que demais serviços significa dizer que é tudo que não é aquilo ali, que está lá, certo? A não ser que se enquadre em outro das outras alíquotas que estão acima, certo? Se não se encaixar nas outras alíquotas que estão em cima, os demais serviços vão sofrer esse valor de retenção de 4,8, tá? Janaína Cavalcante, quando vai ser aplicada essa nova regra? A partir de agora, certo? Tudo que chegar a partir de agora tem que ser feito nessa nova regra. COAF da SRH. Quanto às empresas do Simples Nacional, não cabe retenção, certo? Exatamente. Na nossa instrução normativa, tem um ponto que destaca que as empresas que não sofrem retenção por determinação legal, como é o caso do regime tributário do Simples Nacional, a empresa apresenta os documentos comprobatórios, né, de que é dessa condição, apesar de que na nota fiscal já vem dizendo que ela é ou não optante do Simples Nacional, certo? É por isso que a gente diz que elas apresentam os documentos comprobatórios. Mas geralmente na nota fiscal já vem essa informação, se ela é ou não é optante do Simples. Sendo optante do Simples, sendo MEI, não sofre retenção, tá?
que é uma exceção, né? E as notas que já temos empenhadas devem ser devolvidas? Pois é, Luísa Lima, né? Como eu falei mais acima, a gente está vendo a melhor forma em relação a esse procedimento, certo? Como é que vai ficar o de hoje para trás, financeiro do HGF. E em relação ao que já foi pago sem retenção, há algo que será feito? Pois é, em relação a isso, provavelmente a gente não terá como reaver, né? A gente ainda não vislumbra uma forma de consertar isso, porque as empresas já encerraram, né, os seus períodos, né, quando depois dos pagamentos. Já fizeram as suas compensações, suas escriturações, então é algo que nós precisamos ainda também estudar, ok? O importante é seguir o manual de hoje para frente. E aí nós vamos ver a melhor forma em relação ao para trás. Cleidmar, a partir de que data? Hoje já recebemos várias notas com alíquotas desatualizadas. Cleidmar, é a partir de hoje, como eu já falei, né? Se você já recebeu as notas e ainda não liquidou e tudo, você já pede para fazer a retificação, certo? As notas, pessoal, que vocês já receberam e que não foram liquidadas, tem como vocês já pedirem para fazer o ajuste. Porque se você só empenhou, você ainda não informou a retenção, né? O empenho é o valor global da nota fiscal. Então, na liquidação é que você vai informar a retenção. Se não foi liquidado, você devolve e diz, olha, você pode mostrar o ofício, pode mostrar o MAFON, né? O nosso próprio manual, e dizer, olha, a partir de agora, a alíquota é essa, de acordo com o manual atualizado da Receita Federal. Ok? Felipe, só uma observação aí. Sim. Pessoal, realmente isso aí foi uma questão que entrou em discussão, né? Sobre o que já está liquidado, a nota já está emitida. Isso realmente a gente discutiu muito sobre isso, assim, né? E qual foi a situação, assim, né? Eu até comentei, se eu sou ordenador de despesa e entendo que um pagamento ele gera uma receita para o Estado, eu realmente agiria de todas as formas para que não perdesse nenhum centavo que tivesse disponível para fazer a retenção. Então, por exemplo, você não pagou ainda, já está liquidado, aí realmente eu, se fosse ordenador de despesa, não, então vamos cancelar essa liquidação, fazer novamente e incluir a retenção. Mas realmente a gente não quis colocar isso como obrigatório, fazer o cancelamento de tudo, porque cada ordenador responde, né, pelas suas ações, assim, né? E a gente sabe que tem uma questão operacional, que dá trabalho de cancelar e fazer um sistema de novo e tudo. Então a gente não realmente deixou isso especificado dentro da instrução normativa. A gente não tratou diretamente, deixando a cargo de cada um passar esse tipo de orientação. Pronto, gente, acho que esclareceu mais um pouco sobre essa questão do que ficou para trás, né? Vamos ver se tem mais perguntas aqui no chat. Pronto, vamos ver aqui. Financeiro da PEFOS, né? Independente de vir destacada a nota fiscal, devemos reter o imposto de renda. Entendido. Porém, devolvemos a nota para que a empresa corrija ou somente fazemos a retenção direta de acordo com a alíquota? Eu aconselho que vocês voltem a nota e peçam para destacar, porque na Receita Federal é um casamento de informações, né? A empresa precisa informar que sofreu a retenção e quem realizou a retenção informa que reteve, né, o valor para poder a empresa conseguir se compensar na escrituração dela, entendeu? Eu entendo que é importante, sim, ter esse destaque, certo? A não ser que seja alguma coisa impossível de ajeitar. E aí faz a retenção de qualquer forma, mas o ideal é a nota fiscal vir bem direitinho, do jeito que é para ser, ok?
Berg Viana, e as faturas de Enel e Cagés já emitidas sem retenção? Faz a retenção mesmo sem estar destacado na fatura? Berg, assim, você não vai conseguir pagar porque é um pagamento por autenticação, né, de fatura. Você não vai conseguir fazer a retenção e pagar um valor menor do que o que consta na fatura, né? Agora, a Enel e a Cagés já estão cientes, né, que eles têm que fazer isso a partir de agora, e que a gente ainda vai estudar, como a gente falou, essa questão do para trás, inclusive deles, né? A melhor forma de se recuperar esses valores aí que já foram pagos. Vamos ver aqui outra pergunta. Lucas Lourenço. Vai ter retenção e prestação de serviço, fornecimento de energia elétrica, internet, abastecimento de água e telefonia? Se sim, como essa informação vai constar na fatura emitida pelas empresas? Lucas, como eu estava dizendo, eles foram notificados para destacar na fatura essa informação. A fatura era R$ 1.000, ele vai destacar lá, no caso da energia elétrica, 1,2% de imposto de renda e você vai pagar o valor líquido disso, certo? Que vai dar 900 e pouco, né? Então, da mesma forma, Enel, Cagés e as outras. Eles vão ter que destacar na fatura essa informação de retenção, certo? Para você conseguir pagar o boleto. Porque se ele não fizer isso, esse destaque para você pagar só o líquido, né? Você não consegue liquidar o boleto. Mas eles já estão cientes e vão cumprir, certo? Até porque a Prefeitura de Fortaleza já faz isso há mais tempo. E eles já estão adaptados, né? Fátima Oliveira. HGCC, desculpa, mas perdi o início dos esclarecimentos. Essa retenção vale também para o serviço de contrato de manutenção de equipamentos? Olha, Fátima, todas as hipóteses estão no manual que a gente disponibilizou, certo? Eles vão estar aqui no manual que a gente enviou, tanto no, né, como no nosso manual que a gente disponibilizou, tá? Tem todas as hipóteses e qual é a alíquota, tá bom? E Felipe, também é bom destacar, né, que o detalhamento dessas hipóteses tem lá no Mafon, né? Então, os capítulos lá anteriores, né? Sim, A do sim, Mafon, ele destaca cada situação dessa, explica o que é que se caracteriza, sei lá, como locação de mão de obra ou isso, um exatamente. fornecimento de serviço específico. Então, tem tudo lá detalhado. É bom realmente entrar no Mafon e É, esclarecer essas hipóteses certinho. exatamente. É importante que vocês conheçam a norma, né? Como a gente estava tentando destacar já. A base para tudo, para vocês fazerem isso, é o Mafon, certo? E ele explica bem direitinho como é cada uma dessas hipóteses. E esse novo anexo deles, né, explica qual é a alíquota dessas hipóteses. Marcos Antônio, se o pagamento em boleto, por exemplo, o valor do boleto já tem que vir em líquido? Exatamente, Marcos Antônio, exatamente. Como no caso da Enel, da Cagés, o boleto já vem com o valor líquido, né? Se for o pagamento de uma nota fiscal, vai vir o líquido da nota fiscal para você pagar o boleto, ok? HGF. Tenho aqui uma fatura de energia elétrica emitida em 21/3/2023 para pagamento. Pode ser paga normalmente ou devemos aguardar a orientação? Se já foi liquidado essa fatura, a gente tem que ver, né? Mas eu acredito que essa questão com a Enel e com as outras vai ser daqui para frente, né? Eu acredito, não sei, eu acredito que elas não vão retificar agora essas para trás, né? O que já está emitido, eu acredito que vai permanecer como está, ok? Mas qualquer novidade a gente vai passar informação para vocês, ok? Se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Olha, tem mais pergunta para baixo. Qual a base de cálculo da retenção no caso de energia elétrica? É só o valor do fornecimento ou é o valor total da fatura, certo? Aí a resposta para o HGF. É o valor total da fatura.
ele já vai, a própria Enel já vai destacar lá o valor, certo? Aí você só vai ver se é o 1,2% no caso da energia elétrica, né? E no caso da CAGES, se é os 4,8%. E telefonia também, né? Carlos, como fica na REINF? A partir de que data? Carlos, a REINF ainda não está valendo para informações de retenção de imposto de renda, certo? Isso ia ser iniciado agora em março, mas a Receita postergou para setembro até então. Então, por enquanto, não há informações a serem feitas na REINF a respeito de imposto de renda, certo? Diferente do E-Social, né, que vai começar agora em maio, mas na REINF, que é com vocês aí na CEPLAG, né? Mas em relação à REINF, por enquanto é só INSS ainda, tá? Só em setembro, se eles não postergarem de novo, é que vai entrar o imposto de renda. As únicas empresas isentas são Simples Nacional e MEI. Janaína, atualmente, nesse cenário nosso, eu só vejo essas duas hipóteses. Mas, se o prestador ou o fornecedor apresentar algum documento que comprove a isenção de retenção na fonte, aí tem que ser analisado para ver se cabe também, né? Mas hoje eu só vejo essas duas hipóteses aí, tá? De Simples Nacional e MEI, ou aquelas pessoas físicas para quem você vai pagar um valor inferior àquela isenção da tabela de imposto de renda, que hoje está em 1.900 e pouco, e vai aumentar para 2.000 e pouco, né? Nesses casos aí, desses prestadores autônomos, se o valor que você vai pagar é inferior à primeira etapa de retenção, aí não vai fazer, né? Lucas Lourenço, as hipóteses de isenção também estão no manual? Não, Lucas, as hipóteses de isenção não estão no manual, porque elas são infinitas. Mas, assim, para a nossa realidade, aqui, o que mais acontece são empresas do Simples Nacional e MEI, certo? E esses prestadores, pessoas físicas, autônomos, que vão receber valores inferiores à base de isenção lá, que hoje é R$ 1.900 e vai aumentar para 2.000 e pouco, né? Marcos Antônio, qual a conta que será pagar essas retenções? Para a conta do Tesouro, né? Que lá na hora da retenção você indica que é Secretaria da Fazenda. Não é isso? Na hora o credor da retenção. O credor da retenção é Secretaria da Fazenda, certo? Que é aqui para o Tesouro Estadual. Esse por meio de DAI é só para eventuais entidades que não executem o orçamento pelo CIAF, certo? Aí sim recolheria por DAI. Vamos supor, a FunSaúde que foi extinta, se a FunSaúde ainda existisse e fosse executar, como ela executava fora do CIAF, ela iria ter que recolher por DAI. Mas no caso dos órgãos e das entidades que usam o CIAF, não. Na hora da retenção, você vai indicar que o credor da retenção é Cefaz, certo? 10. A ETIC, empresa pública de direito privado, presta serviço a todos os órgãos do governo, de internet e demais serviços como nuvem, VoIP, vídeo monitoramento, terá retenção nas suas notas fiscais, está correto? Sim. A ETIC é uma empresa pública, direito privado, e o órgão público está tomando o serviço, vai fazer a retenção, certo? Boa tarde, Ilma. Temos diversas notas fiscais de equipamentos, medicamentos e outras aquisições ainda não liquidadas. O fornecedor provavelmente já fez o pagamento desses tributos à União. No momento que fizemos a retenção, o fornecedor não está sendo duplamente tributado? Pois é, Ilma, esses casos específicos do que já ocorreu, a gente vai ter que estudar com calma para ver a melhor forma. O importante, como eu disse, é o hoje para frente. Todas as notas que vierem de agora para frente, se não tiver destacado, no caso de fornecedor, que é nota fiscal de aquisição de bens, né? Ele destaca lá nas informações adicionais dessa nota que está ocorrendo essa retenção conforme a instrução normativa da Receita Federal e conforme o manual de retenção do imposto de renda da Receita Federal, certo? Ou conforme
instrução do próprio órgão, enfim, o importante é ele destacar lá na nota, tá certo? E aí ele pode usar como fundamentação a instrução normativa da Receita Federal. Liana, a IN 39/2023 é estadual, Liana, é da Secretaria da Fazenda, certo? A federal é a 1234, que está no manual que a gente disponibilizou, o número, certo? De 2012. A instrução da normativa da Receita Federal é essa daí. Nádia, locação de veículo também deverá reter? Pois não achei na relação. Nádia, você viu, se você vai precisar olhar lá no, onde destaca, dentro do Mafon, essa questão que fala sobre locação, certo? Para ver se essas hipóteses estão incluídas, conforme o Takeshi falou, certo? O manual precisa ser internalizado, né, por vocês, para vocês entenderem o que entra e o que não entra. As dúvidas vão ser tiradas via assiste sim, Joel. Conforme a mesma coisa. Aqui é mais um procedimento de execução orçamentária, como todos os outros, certo? Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, de problema, precisarem de atendimento, vocês fazem pelo assiste e aí vai ser designado para a pessoa competente responder. Pessoal, Felipe, aqui oi. de novo, assim, só para ressaltar um ponto aí, que realmente, assim, como no manual lá do Mafon, ele destaca assim, demais bens, outros serviços, então ele realmente abrange todas as hipóteses. A diferença é que realmente algumas prestações de serviços, alguns bens específicos, eles possuem alíquotas diferenciadas. Só que aí tem a alíquota geral, né, que se aplica aos outros casos. Concorda, Felipe? É nessa linha, né? Exatamente. O que não é específico vai para a regra geral, certo? O que não é específico vai para a regra geral. O próprio Mafon, ele destaca nesse capítulo que ele inseriu sobre os órgãos públicos, que o que não estiver normatizado de forma específica ali, deve-se seguir as demais regras gerais do próprio manual, certo? Cooperativas terão retenção. Renato, já já vinha sendo feitas as retenções das cooperativas, né? Se sim, continua da mesma forma, tá certo? Emanuele Rebouças. Então, continua no CIAF, mesmo procedimento, credor, Cefaz. Exatamente, Emanuele, exatamente. Liana, Felipe, depois disponibiliza a IN, o site da Cefaz está dando erro. Tá certo, Liana, a gente mandou por e-mail tudo, certo? Mas a gente pode repassar novamente, sem problema não. Delane Demócrito, como a empresa deve instruir aos órgãos para indicar que é isenta? Ela pode apresentar o documento, ela pode apresentar um documento assinado por ela, uma declaração, né? Declara sobre as penas da lei que, de acordo com a norma tal, 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 eu sou isento da retenção. Ou se, por exemplo, ela apresentar a opção pelo Simples Nacional, tem um documento próprio da Receita que mostra que a empresa é optante. Mas, assim, se ela não tiver nenhum documento, ela pode assinar uma declaração, vocês vão colocar no processo, assinado por eles, dizendo que eles são isentos de acordo com a norma tal, certo? Porque aí é uma responsabilidade deles, né? Se eles estão prestando um esclarecimento, aliás, uma declaração verdadeira ou não, é uma responsabilidade deles, né? Lucas Lourenço, como ficará evidenciada a retenção de serviço, no serviço de Correios? Pois é, Lucas, todos os pagamentos que são feitos por autenticação, né? São uma fatura, vamos dizer assim, um boleto, vai ter que vir o destaque, igual na energia elétrica, igual na CAGES, certo? Todos esses que são faturas tem que vir esse destaque, né? Para poder você pagar o valor líquido. Luiz Mesquita, creio que a locação de veículos se enquadra na locação de bens móveis. Eu concordo, Luiz, concordo com o seu pensamento.
Serviço de vigilância geralmente era retido com alíquota de 1,5%. Agora seria 4,8%, exatamente. Pessoa do HGF, exatamente. Serviço de vigilância, de limpeza, locação de mão de obra, como eu mostrei, esses aí que eram 1,5 agora vão sofrer 4,8, certo? Procedimento quando a empresa é de outro estado. É a mesma coisa, Gabriela, mesma coisa, certo? Isso é independente do estado, porque o imposto de renda ele é um imposto de competência federal, certo? Então, ele é o mesmo procedimento para qualquer empresa de qualquer local do país, tá certo? O que vai mudar é a nota fiscal, né? Porque a nota fiscal daqui é emitida pela prefeitura daqui, a nota fiscal lá de Natal é emitida pela prefeitura de lá, mas o destaque é o mesmo, a alíquota é a mesma, é tudo a mesma coisa para todos. Luzira, na hipótese de ser feita a retenção e posteriormente a empresa alegar que é isenta, como será feita essa reversão? O importante é você saber na hora de liquidar se ela é ou não, né? Porque se ela que emite a nota fiscal, se ela colocar o destaque na nota fiscal da retenção, então não tem como ela depois vir dizer que ela é isenta, né? Porque se ela não colocar a retenção na nota fiscal e você achar que ela, na verdade, tem que colocar, aí sim você vai questionar, e aí se ela apresentar a documentação, você diz, não, ok, beleza, não é para reter. Agora, se eles reterem na nota fiscal o valor, né? Então não tem como depois ela vir dizer que é isenta, senão ela não teria destacado lá. HGF. Se o cálculo do IRRF resultar em valor menor que R$ 10, não. Como vocês vão recolher para o Tesouro Estadual, qualquer valor de centavos que der, vamos supor, na retenção, você faz a retenção e recolhe para o Tesouro do Estado, ok? Porque esse caso dos R$ 10 era quando era recolhido por DARF, que o DARF não aceita valor inferior a R$ 10, né? Mas nesse caso aqui, na hora da retenção lá no CIAF, você vai colocar o valor independentemente de ser de mais ou menos de R$ 10, tá? Serviços Felipe, profissionais. Opa, oi Felipe Takeshi. Só o pessoal ficar sabendo, né? Tem também essa portaria 1234, que é citada lá na nossa instrução normativa, e lá no caso da União, vou até colocar aqui no texto para o pessoal saber como é que está, que é justamente esse caso que o Felipe falou. Como o DARF ele tem um custo para você fazer a arrecadação via DARF, aí eventualmente a Receita entende, não, isso aí pode não ser custo-benefício, né? Sai um valor pequeno, etc e tal. Mas até a própria Receita Federal, eu estou colocando aqui no link lá, dessa portaria 1234, ela cita aqui que exceto a hipótese de documento da arte eletrônica efetuado pelo CIAF deles, né? Nesse caso é CIAFI, né? Tem aí. Então, é realmente justamente esse caso que o Felipe citou, né? Não, a gente executa a retenção pelo próprio sistema da gente. Então, não tem custo nenhum para o Estado quando você coloca lá um valor retido de 50 centavos, R$ 1, R$ 5, o valor que for, a gente consegue fazer essa arrecadação sem custo, porque a gente executa dentro do nosso próprio sistema. Então, realmente, qualquer valor, ele se aplica à retenção. Só reforçando aí, viu, Felipe? ótimo, muito bem. É isso mesmo. João Batista Oliveira está com a mão levantada, pode falar, por Eu favor. queria perguntar o seguinte: as empresas de economia mista que são tributadas pelo lucro real estão nessa regra aí também? Porque a gente já Não, retém, já informa da CTF, entendeu? não. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas não se enquadram aqui nessa realidade, certo? Isso aqui é apenas para órgãos, fundos, autarquias e fundações, certo? Certo. Empresas públicas e sociedade de economia mista continua a mesma realidade de antes, não vai mudar, certo? Porém tem que estar de olho nessas alíquotas, não é isso? Também, né? Não, não. No caso das empresas públicas e da sociedade de economia mista, caso elas fossem Hum. sofrer uma retenção quando do recebimento de um pagamento feito por um órgão.
Ok. Mas Pronto, as entendi. outras regras na hora que você vai pagar, por exemplo, a empresa pública ou a sociedade de economia mista vai pagar um fornecedor, ela continua com as mesmas regras antigas. Ela não tem que olhar para essas novas alíquotas, não, certo? Porque o FDRI a gente usa aqui para a retenção do INSS, na nota fiscal de mão de obra, né? Sim. Especializada, entendeu? Isso. Não, Retenção de mas mão de vocês obra. continuam do mesmo jeito que era Mesmo, antes, mesmo certo? jeito, né? Ok, Mesma coisa, não muda nada. ok, Essa nova realidade aqui é só para, da indireta, é só para ok, órgãos, Felipe. só para autarquias e fundações. Bom, Ok, Felipe. Obrigado, viu? nada, mano. Tá. Janaína, regra só se aplica para órgãos, fundos, autarquias e fundações públicas, de direito público ou de direito privado, certo, Janaína? Felipe, e os consórcios públicos também, né? Que o E Estado os faz parte. consórcios públicos, exatamente, exatamente. E aí, no caso dos consórcios públicos, se envolver o Estado e municípios, né, o consórcio vai fazer um rateio, vamos dizer assim, né, entre o que vai ser recolhido para o Estado e o que vai ser recolhido para o município, de acordo com os recursos que eles receberam de cada um. Né? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Lucas Lourenço, essas instruções também servem para a contratação de serviços fornecidos por pessoa física? Lucas, não. Nesse caso, o valor que você vai pagar para a pessoa física vai seguir a tabela do imposto de renda da pessoa física, né? Até R$ 1.903 é isento. De R$ 1.903 a 2.000 e pouco é 7,5. E aí vai, certo? E como vai ser atualizada essa tabela, né? Vai ser de acordo com a tabela atualizada. Essas alíquotas aí é para pessoa jurídica, né? A de pessoa física é a tabela normal do imposto de renda. HGF. Geralmente as prefeituras não permitem o cancelamento de nota fiscal de forma automática quando ultrapassa o dia 10 do mês seguinte. Uhum. Nesse caso, podem reter ainda que o valor do imposto não tenha sido destacado na nota fiscal, para o caso das que já foram emitidas. Pois é, eu não sei como é o nome da pessoa lá do HGF, mas, assim, essas notas que já foram emitidas e que já tem um prazo, né, que foi emitida há um bom tempo, é como eu já vinha falando, a gente tem que estudar qual vai ser a melhor forma, se vai ser possível ou não retificar isso para poder recolher certo, né, pro tesouro. Mas é uma coisa que Felipe, nós precisamos ainda estudar, né, Takeshi? não, assim, só ressaltando que a própria Prefeitura de Fortaleza, que a gente se reuniu com eles, com a Cefim, no manual deles, eles deixam bem claro que a nota chegou emitida. Estando ou não estando destacado, é para fazer a retenção. Então, a Cefim, lá, né, de Fortaleza, que a gente se reuniu com eles passam essa orientação para os órgãos da própria Cefim, né? Então, acho assim que realmente assim a nota está emitida, ela é para fazer a retenção, tão destacado ou não tão destacado. Agora, claro, pode se alertar o fornecedor, ó, chegou sem isso, você quer reemitir e tal, porque isso, imagine lá do ponto de vista da empresa, né? Ela emite a nota e ela já coloca, não, vai ter uma retenção de tanto. Então, no sistema dele, já está o registro de que, não, eu estou emitindo uma nota e a Cefaz vai fazer a retenção de tanto. Então, ele vai conseguir realmente controlar isso melhor, né, em relação ao retiro dele, que o imposto de renda que foi retido, né. E agora, assim, a empresa teria a opção de reemitir, mas do ponto de vista do Estado, chegando destacado ou não estando destacado, isso aí é para fazer a retenção. Pronto. Então é isso, gente. Se ainda não foi pago, né, ainda não foi liquidado, você vai e faz a retenção, independente de como esteja, né? Essa é a orientação. E aí alerta ao fornecedor que está sendo feito de acordo com o manual do imposto de renda, tá? E que daqui para frente é dessa forma. Sim, pois não, a pessoa do SRH. Boa tarde, Felipe. Que eu perguntei aqui, eu acredito que você não viu a pergunta. Nós queremos saber a respeito da prestação de serviço, como, por exemplo, consultoria, feito por empresas, tá?
A alíquota que estava sendo retida era de 1,5%. Agora vai ser esse valor de 4,8%. É isso? Você diz locação de mão de obra, essas consultorias? Não, serviços profissionais de consultoria, de fiscalização, por exemplo, não é obra, tá? Uhum. Entendi. Até então, a retenção do imposto de renda era de 1,5%. Aí eu quero saber agora, nessa nova vigência aqui de alíquotas e cobranças, ela vai passar a ser de 4,8%? No caso aí de serviços profissionais, eles enquadraria melhor aqui nesses demais serviços, né? Porque ele não tem um específico aqui. Exatamente por não ter um específico que gerou a dúvida. Pois é, exatamente. Eu entendo que sim. Eu entendo que vai ser agora 4,8%, sim. Felipe, só uma observação. Eu fiz um Ctrl F aqui no Mafon sobre consultoria e parece que tem um capítulo específico sobre isso, assim, sabe? Aí eu acho bom, assim, que aí tem um detalhe, a consultoria de um jeito, consultoria de outro. Eu acho que, antes de bater o martelo que vai ser o 4,8, eu acho bom olhar exatamente qual o serviço prestado, olhar dentro do manual como isso se enquadra, sabe? Então, realmente, para mim, eu li aqui rápido e tal, mas eu vi que tem um... Se pesquisar o Ctrl F lá no Mafon, tem uma parte que fala de consultoria, assim. E aí, realmente, esclarecer que tipo de consultoria é e como está sendo enquadrado no Mafon. O importante é se apropriar, né, das regras que estão lá no manual, né? Todas as dúvidas que vocês estão tendo aí, é provável que lá no manual tenha um capítulo específico definindo tudo, certo? Aí, gente, já está dando aqui 1 hora, né, de reunião. As demais dúvidas que vocês tenham, vocês podem enviar via Assist, né, que a CEORG vai distribuir para poder a gente ir respondendo, tá bom? Ei, Mas, Felipe, tem enfim. mais uma dúvida aqui da Nádia, chegou agorinha. Está fresquinha Hum, aqui uma dúvida dela aqui. A retenção também será para empresas com endereços em outros estados? sim, sim. A retenção é independentemente do domicílio fiscal da empresa, certo? A retenção de imposto de renda, ela serve para empresas de qualquer local do país, tá bom? Como a Sibeli está dizendo, é importante ler o Mafon, entender lá, especialmente esse capítulo, que é o último lá, na página 190 do Mafon, que fala sobre órgãos públicos, né? Que é para poder aplicar essas novas alíquotas. E Felipe, a Emma E pediu um instante também. Eu não eu sei ganhei uma. se ela quer falar ou se quer mandar alguma pergunta. Ela mandou por escrito, ó, Felipe. É, Takeshi, qual é a sua opinião? Você acha que eles devem cancelar e reemitir essas notas, sendo possível? Como ela está questionando aí. Vamos lá, assim, né? Você vai fazer um pagamento, chegou a nota fiscal, não veio destacado, né? Que é esse caso aí que a Oyama está comentando. Ah, não, tem um monte de pagamento para fazer aqui, que já está. E aí eles querem saber se essas notas já emitidas, se faz a retenção ou se não faz. Justamente, Ilma, a gente pesquisou outras situações. Então, por exemplo, a gente tem a Prefeitura de Fortaleza, que já iniciou esse projeto ano passado. Então, até é possível que esses mesmos fornecedores já forneçam para a prefeitura, já tenha conhecimento lá do manual deles, e que deixa claro que qualquer tipo de nota que chegue, estando destacado ou não estando destacado, é para fazer a retenção. Mas, assim, aí até na conversa que a gente teve com eles, não, aí o que faz normalmente? Ih, o cara errou, o cara emitiu errado.
E só ressaltando, gente, isso aí não é que a gente criou agora essa situação. Qualquer empresa dessas é para ter um serviço de assessoria que acompanha as regras fiscais, acompanha as regras da Receita Federal. O manual é de 24 de fevereiro, então, assim, é antigo, né? Não é assim que saiu ontem uma versão do manual e hoje a gente já está fazendo esse processo. Então, assim, a ideia daqui de realmente marcar essa posição, ter uma instrução normativa também nossa, que a gente também correu atrás para ajudar a instruir vocês, e já tem um tempo que realmente publicou o manual, então essas empresas sabem da regra fiscal, sabe? E se elas prestam serviço lá para a União, lá para o governo federal, eles também já eram obrigados a destacar da forma que a gente está colocando, sabe? Então, assim, a gente tem o direito de fazer a retenção, o que pode ser feito pela parceria com o fornecedor, é entrar em contato com ele, avisar sobre isso, pode até repassar, né, o próprio material da gente, repassar uma fonte, que ele já deve ter conhecimento, né, e aí passar para ele sobre isso, e entendendo que isso não é um prejuízo imediato para o fornecedor. Isso funciona como se fosse para a gente, pessoa física, não. Quando a gente recebe salário, uma parte é retida, e depois na declaração, se tem uma retenção adicional do que você realmente teria pago, você recebe uma restituição. Então, no caso lá da empresa, ele vai dentro da declaração dele do imposto de renda, da forma como ele declara, esse valor retido já está lá, já vai estar lá na Receita e ele não vai sofrer prejuízo. Não é que a gente está penalizando o fornecedor por fazer a retenção, assim, né? Só deixando claro isso, assim, que é um procedimento que já existe, né? Já há um bom tempo. A Prefeitura de Fortaleza já adotou antes da gente, e isso adotaram ano passado, e realmente não é para ser novidade para ninguém, para nenhum fornecedor desses, assim. Mas, Vilma, gostaria de falar, eu acho que você tinha aberto aí o microfone. Só complementando. É a Ilma. Não, ainda. Pode falar, Ilma. Essa dúvida eu conheço já de Fortaleza, porque desde o ano passado que eu já sei como é. Inclusive, eu converso muito com fornecedores de medicamentos, principalmente os altos valores. E aí, eu pergunto para ele, não, eu não estou ainda em Fortaleza, eu não estou fazendo esse descontão. O problema é que eu tenho muitas notas para pagar de ações judiciais com valores altos, tanto medicamento, material médico hospitalar, como equipamento. E aí, quando eles tiram a nota fiscal para a gente pagar, ele já paga o imposto. Ele já tira o imposto. Deu para... Está ouvindo? Está ouvindo? Vilma, acho que entrou outro usuário seu, estava dando uma microfonia. Tenta só desligar um deles. Vilma, se estiver falando, está desligado o microfone. Está ouvindo agora, Takeshi? Sim. Pois é. E aí eu pergunto, quando eu for pagar, como é se ele já pagou o imposto, a gente vai também descontar novamente na nota fiscal dele? Só uma observação, assim, no momento que ele emite a nota fiscal, ele não já pagou imposto, né? Já pagou. Serviço, né? Ele já pagou. Já pagou. No momento que emite a nota fiscal... No momento que ele emite a nota fiscal, ele já paga o imposto. No mês seguinte, né? Ele paga. Porque não, ele paga assim... mas acontece que os processos... Um momento. Acontece que os processos, para chegar no setor de pagamento, eles demoram. Você está entendendo? Quando chega aqui, ele já tem pago. Aqui não, em qualquer setoriais de financeira é assim. Ele não emite a nota fiscal e não dá, não. Porque esse medicamento vai ser entregue, você está entendendo? Recebe em outra unidade, conferência e tudo. E quando chega aqui, ele já está pago o imposto. Você está me entendendo o que é que eu estou dizendo ou eu não estou? Porque eu estou resolvendo duas coisas ao mesmo tempo. Aqui um diabo do imposto aqui está pagado de urgência. Eu entendi, eu entendi sua preocupação, sim, de ele não aceitar por... Felipe que está falando.
É Felipe? Ô, Felipe, eu estou com essa dúvida, Felipe, porque só chega aqui nesse setor, Felipe, as notas fiscais já com o pagamento, muitas vezes já com ele já tem pago o imposto. Que não é assim, automático, não, entendeu? Sim, E aí eu entendi. estou preocupada com isso, porque eu queria. O meu problema é de outras pessoas também que trabalham na área financeira do Estado. Eu entendi a preocupação. Entendeu? E é como o Takeshi está dizendo, existe a norma para você reter, né? É. Se o fornecedor não está ciente dessa norma aí, eu não acho que seja uma desculpa, vamos dizer assim, para ele querer se eximir da retenção, entendeu? Ah, ele já pagou, mas isso ele pode se compensar depois, entendeu? Lá nas outras E o estruturações. pior que é assim, Eu no entendo que tem nosso que fazer. setor, que é igual às outras setoriais, aqui a gente passa, o nosso problema com o fornecedor é esse. O processo vem de outras coordenadorias, de outros setores, se empenha, já vem já com as ações, com recurso, dizendo de onde é o recurso, aqui se empenha e passa um e-mail para o fornecedor. Pronto, aí daí para frente nós não sabemos mais de fornecedor. Daí o fornecedor vai entregar o seu material ou almoxarifado, ou no setor de medicamento, ou então no equipamento também, entendeu? A gente não fala mais com o fornecedor. Eu nem vejo o fornecedor. Para antes, se eu pudesse dizer para ele, olha, fornecedor, tu não vai, tem que ser feito assim. E eu tenho falado com vários aqui, não estou sabendo não. É lógico que eles vão dizer que não sabe, né? Que eles não querem Mas eu reconhecer. conheço, né? Porque eu conheço esse povo, viu? Tu sabe, viu? Mas eu... Aí, você passa o link aí que eu já passei já umas 2 vezes aí do Mafon 2023, que está publicado desde o dia 24 de fevereiro. Então, Eu assim, vi, eu peguei, viu? pois é, então, como eu falei, não é novidade, assim, se o fornecedor ele não quer fazer o procedimento, que a própria Receita Federal regulamenta, e Gente, já assim, tem quase 2 reforma. meses isso, né? É. Aí realmente não é a gente, o Estado, que vai pagar essa conta, porque ao não fazer a retenção, está se dando um prejuízo para o Estado. Então, assim, Exatamente. Eu é tenho o maior importante deixar cuidado para isso reter muito as coisas claro, do né? Estado, né? Isso. Isso. Então, ao não fazer a retenção, você está dando prejuízo para o Estado, e depois para buscar esse recurso operacionalmente é realmente muito difícil. A gente, inclusive, está até buscando como é que se faria a busca desse recurso que já foram feitos de forma equivocada. Então, assim, você tem lá uma série de documentos que vai dar. Você tem alguns milhões para pagar aí. Se for 1%, 2%, já dá bastante dinheiro para o Estado, assim. Com certeza. Então, Eu vi aqui a assim, relação. Pelo que os eu vi, 5%. Takeshi, pelos processos que eu tenho aqui, é um valor bem significativo para o Estado. Fiquei até feliz. Imagine assim, né? Então, como eu falei, eu se sou ordenador de despesa, gente, ó, para aí, vamos refazer essas liquidações, vamos organizar direitinho, que não sou eu que vou dar esse prejuízo. Então, isso é importante, assim, né? E eu até estava comentando assim, né, que tipo, se eu ficasse sabendo do Mafon antes, eu não precisava nem a Cefaz me avisar que era para aplicar esse percentual, porque tá lá. A Ela regra na tá, lei, né? né? A lei é uma lei federal, tá lá dizendo, não se aplica a estados, a tabela é essa agora. Então, não, vou já aplicar. Claro, a gente estaria em contato, né, com o pessoal da CEORG, né, que faz esse excelente atendimento aí, né, com os órgãos, tudo e tal. Avisaria, saiu esse Mafon, eu vou aplicar, viu, e tal. E já sairia aplicando, sabe? Deixa eu lhe Aí alinhar perguntar. com esses fornecedores. Deixa eu lhe Ilma, perguntar uma deixa eu coisa. só complementar aí a fala do Takeshi. As empresas, elas não podem também alegar totalmente desconhecimento, porque essas empresas que fornecem para órgãos públicos, as que fornecem para órgãos federais, já vêm sendo tributada dessa forma na fonte desde 2012, porque a Instrução Normativa da Receita ela é de 2012. A questão é que o entendimento do STF de que isso se aplicava também aos estados e municípios aos é mais estados. recente. Mas eles não podem alegar que não conhecem a norma, não. Agora, o Augusto é o pagador aqui das grandes despesas. Aí olha para mim agora e diz, dona Ilma, eu suspendo o pagamento desses que já estão faturados.
Não precisa suspender. Assim, já enviou para o banco esse pagamento, é isso que quer dizer? Não. Boa Então, tarde. pronto, Na então não verdade, seria suspender o pagamento, né? na verdade, eles não estão nem liquidados, tá? Ah, certo. Então tá tranquilo esse caso. Não precisa nem cancelar a liquidação, não. Takeshi, Tá tranquilo, mas a preocupação nossa é tributar a empresa duplamente, entendeu? Boa tarde. Não existe bitributação nesse caso, sabe? São aqui. Então, tipo assim, ele emitiu a nota. Você pode informar ele, ó. A gente tem... Essa nota era para ser emitida conforme o Mafon colocou lá desde de 24 de fevereiro, a nota veio errada. E eu preciso... Se você tem a opção de reemitir a nota. Não dá para reemitir a nota, né? Então, informa ele o valor que vai ser retido, porque está dentro do direito do Estado de não perder essa receita. Tá, Takeshi. E se ele emitiu a nota antes do dia 24 de fevereiro? Porque tem essa situação, tá? Vocês receberam nota antes do dia 24 de fevereiro aí, mas são muitos casos? Que foram emitidos. Bom, aí a gente precisaria ser mais específico né? Ver cada situação aqui. Você pode até entrar com eles lá. Assim, vamos lá, só explicando assim. 24 de fevereiro saiu o Mafon novo. Mas a decisão do STF, ela é do ano passado. E isso aí foi uma articulação dos estados e municípios para que a Receita adaptasse todos os seus normativos para que deixasse claro a aplicação do STF. Mas desde a decisão do STF, que foi quando, Felipe? Mas foi meados do ano passado, assim. A decisão é de outubro de 2021, tá? Mas agora que vocês estão... Isso. Mas assim, vamos lá. Aí saiu a decisão... Só escuta aí, só deixando bem claro. Saiu a decisão da STF, já era para a Receita Federal cumprir tudo, adaptar todos os normativos. Mas ela não adaptou todos os normativos, assim. Ela adaptou alguns normativos e não tinha publicado o manual lá do Imposto de Renda retido na fonte. Ela já tinha modificado a portaria lá 1234, ela já tinha dito lá, inclusive, que a gente poderia retificar desse CTF de 5 anos para trás, com base na decisão, mas ela não tinha consolidado tudo isso no manual, e esse manual, que deixa tudo organizadinho, foi publicado em 24 de fevereiro, assim, sabe? Então, como falou, assim, a própria prefeitura implantou isso ano passado, então não é para ser tanta novidade, e aí a gente está no nosso direito. Inclusive, a gente fazer essa reunião só nesse momento foi também muito para dar a segurança jurídica para o Estado, para não ter nenhum tipo de argumentação junto a fornecedores. Porque a gente também realmente poderia ter avançado ano passado mesmo, ainda nem tinha saído o manual, como a Prefeitura de Fortaleza fez, mas a gente, por segurança jurídica, né, foi decidido aqui dentro da própria Secretaria da Fazenda, segurar um pouco, e só saiu na medida que entrou esse manual. Mas o direito ele já existia desde lá de trás, né? Takeshi, Tá. É o seguinte, pessoal, como está corroborando com o Takeshi e com o Felipe também, essa decisão ela é de 2021, novembro de 2021, e o trânsito em julgado em fevereiro de 2022. Então, a partir daí já podia o Estado tá cobrando através do imposto de renda retido na fonte, né? Aí, como o Takeshi falou, demorou-se um tempo e tal, mas desde já poderia. O que acontece? Em relação às empresas, elas estarem mostrando na nota fiscal que já tem algum imposto pago, Nilma, eu acredito que deve ser outro imposto, não o imposto de renda, né? Porque o imposto de renda ela vai apurar depois de algum período. Eu acredito que deve ser outro imposto. O IPI, por exemplo, ou o COFINS, alguma coisa. E se for o imposto de renda retido na fonte, como você falou, ela vai se compensar quando ela for apurar o ano total. Então, eu acho que não é um caso de bitributação, entendeu? Queria que vocês ficarem cientes que o imposto de renda retido na fonte não é realmente o imposto que a pessoa física ou jurídica ela vai ser cobrada. Ali apenas a Receita Federal quer um indicativo que aquela pessoa está prestando serviço, está tendo rendimento
algum rendimento para ela saber que tem um rendimento ali, aquela pessoa provavelmente ela tem que pagar imposto de renda, né? Então, assim, vai ser compensado futuramente quando ela fazer a declaração dela, no caso anual, certo? Então, assim, é bom, viu, Augusto, dar uma olhada realmente com a empresa, se for possível, porque eu acho que não é caso de bitributação se for fazer, acho que não, a gente não se preocuparia com isso, eu acho que não é, tá? Porque a empresa, se ela está formando algum imposto lá, deve ser algum outro imposto. Ela não emite a nota, eu acho que ela já não paga imposto de renda, entendeu? Ângelo, deixa eu lhe falar, Ângelo. São várias notas. E aí, quando eu falo que ele retém, ele não, quando eles vão tirar, eles não pagam aquele imposto até o dia 20, que é o. Ai, meu Deus, fala, como é o imposto que eles pagam? Não é contribuição social, não, Will? O fornecedor, rapaz, que paga o ICMS. ICMS. Eles pagam o ICMS. Agora, é isso que eu estou falando. Pois é, eu entendi. Eu agora já. A gente está falando de outro imposto, né? Eu já sei agora. Então, pronto, eu já sei que meu questionamento com ele vai ser o seguinte, meu amigo, não quero saber. Você já devia ter pensado que é isso, e aí eu vou, a partir de agora, eu vou descontar. Isso, e assim, até como o Takeshi falou, o Mafon, gente, é para todo mundo, né? Pessoas físicas, jurídicas, aí órgãos públicos, então, assim, como eu falei, uma empresa, se ela estiver bem organizada e tiver a sua parte tributária toda, ela deve já saber disso, né? Não é novidade. Exatamente. Agora, só que ela não quis dizer, né? Ela não quis dizer, porque esperou que a saúde dissesse, só isso. Não, realmente. Mas agora ela vai ver. Agora. Eles não querem ter isso aí, né? Mas, assim, eles sabem que vão pagar imposto de renda em algum momento, mas para eles até, por que eu vou ficar logo retendo isso aí? Exatamente. Agora ele vai reter, gemendo e chorando. Mas a norma é clara, não tem como fugir da norma, não. Entendeu? E essa questão da apuração do imposto de renda, gente, essas empresas que sofrem retenção na fonte, elas são do regime ou do lucro presumido ou do lucro real. Eles apuram o imposto de renda ou trimestralmente ou anualmente. Sim, é verdade. Então, uma nota que foi emitida há 3 meses atrás, agora que ele vai apurar. Exatamente. Né? Então, ele pode se compensar, toda a retenção que ele sofre, ele pode se compensar na hora que ele for apurar. Eu entendi agora. Entendeu? Ele vai sempre se compensar do valor que vai ser retido dele. Ele não vai ser tributado. A minha preocupação agora, Ângela, é eu saber o seguinte, é pegar o processo, saber o valor do processo, olhar aquela tabelazinha e ver quanto é que vai descontar. Isso mesmo. Viu? Isso mesmo. E assim, como foi falado aí antes, é até bom informar para a empresa, né? Porque o controle dela, né? Porque se. Eu vou informar, eu não vou deixar, não vou fazer esses pagar, apesar de ser muito processo, mas eles vão tomar conhecimento, viu? Isso, exatamente. Aí eles têm o controle deles, né? Interessante ter essa comunicação mesmo. Viu? Porque eu não gosto de Tem uma pegar. pessoa que quer fazer uma pergunta aí. Oi, Ilma. Está esclarecido, né, Ilma? Podemos agora avançar? entendi. Takeshi, deixa eu falar outra coisa aqui, Takeshi. Fala, Ângelo. Em relação não lembro da pessoa que perguntou, mas foi sobre os serviços profissionais, tá? Até de consultoria. Só dizer. É o seguinte, esse percentual, essa alíquota, né? Se você olhar lá no Mafon, que é a partir da página 8, 9, em relação aos estados e municípios, mas bem antes, assim, uma página antes, tem a mesma tabela relativo aos órgãos federais, tá certo? Então, assim, o que o Mafon traz, assim, o que a União cobra, né, na parte federal, que é retido dos órgãos federais, ela replicou isso para os municípios e para os estados, tá certo? A outra parte do restante do Mafon, gente, não se aplica a gente. Por quê? Porque ali são relações entre pessoas jurídicas, tá? Então, assim, aquele lá da consultoria, que, se eu não me engano, é 1,5%, uma pessoa jurídica prestando para outra, ela já retém um imposto de 1,5%. Órgãos públicos, tanto da União como do Estado, aí cai nessas duas tabelas que elas são até juntas, página 185, eu acho, 189 para frente. 189. É o entendimento que eu tenho também, Ângelo, que é o que eu tinha repassado já. Eu acho que a tabela que está para o órgão público ali, é para ela que você tem que olhar, e o que não tiver especificado vai para demais casos, e pronto. Felipe! Eu entendo dessa forma também. Pois não, Igor?
Oi, irmã, desculpa, eu fechei seu microfone aqui, eu achei que você já tinha terminado, mas estava dando um barulho aqui. Desculpa, irmã. E lembrar da Ailza Sampaio, que quer falar também. Acho que a Ilma não conseguiu, né? A Ilza, enquanto ela não consegue retornar, faça aí a sua questionamento, por favor. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, pode falar. Pronto, boa tarde a todos. Eu estou aqui na Funtelc, Fundação de Teleeducação do Estado do Ceará, mas eu passei por essa experiência na época dos substitutos tributários de INSS, né? Quando poucas pessoas tinham conhecimento, que saiu a medida provisória, a princípio foi por medida, dessas retenções do substituto tributário. E isso realmente foi uma coisa bem, um reboliço, falando na linguagem nossa aqui, né? O que eu queria alertar, assim, e até aconselhar, sugerir, é que realmente quem puder, porque tem secretarias muito grandes, né? Que faça um contato com o fornecedor, colocando tudo isso, onde a Cefaz já tomou a iniciativa pelo ofício, né? Porque nessa época que a gente viveu, a questão do INSS como substituto tributário, que a gente começou a ficar obrigado a reter o INSS em algumas situações de pessoas jurídicas, né, dos fornecedores, a gente passou por situações também bem difíceis, que é bom lembrar isso aqui. A ponto de um fornecedor entrar em contato direto com o secretário e dizer que o financeiro estava retendo o valor que não devia, que nenhuma secretaria fazia isso. Eu mesma passei por isso, né? Dessas situações. Eu acho importante, primeiro, eu concordo plenamente com os colegas da Cefaz, essa questão da parte tributária, ela sempre foi muito eficiente no nosso parlamento do Estado, né? Para quem lida, os contadores que lidam com isso, pelo menos na minha época, que eu era ativa nessa parte da contabilidade pública dentro do Estado, a gente via uma deficiência muito grande nessa parte tributária. A primeira coisa importante é realmente ler, gente. A gente tem que estar lendo. O financeiro pode não ter essa obrigação, mas deve ter um contador dentro do órgão. E o contador deve estar, sim, informado das legislações. Eu tenho que conhecer todas as legislações das pessoas jurídicas? Infelizmente, tem. Porque na hora que um fornecedor desse afirmar que ele não está submetido a gente executar essa retenção, né? Primeiro, como foi dito, os meninos, a empresa vai ter que provar, né? Mandou a carta comprovando, dando embasamento legal. Estou falando que eu percebo que tem muitas pessoas que são novas, assim, na área, né? Nessa situação. Então, você solicita, e tudo por escrito, você solicita ao fornecedor, já deve, quem puder, passar os e-mails para o fornecedor todos, mobilizar toda a parte de contato de compras, né, de material e serviço, para que o setor de compras possa passar esse ofício aqui, né? E dando ciência, vamos considerar até que a gente, do jeito que a gente tem dentro do Estado, pessoas que não conhecem a tributação, trabalham com ela, mas não conhecem, também lá no nosso fornecedor existem as carências, né? E grande, muitas vezes, né? Então, eles também não sabem. Então, a questão da tributação é uma questão social também, né? Vai penalizar, olha, a pessoa que estava com a alíquota de 1,5, vai para 4,8, né? Não é fácil. Então, na situação do país que a gente está vivendo, a gente também tem que ter essa sensibilidade, tá entendendo? De que a gente não quer também prejudicar o fornecedor. O fornecedor é o nosso parceiro, né? Então, a gente também não quer prejudicá-lo. Então, era bom ver cada órgão com o seu setor de compras, que eu acho que é aquele setor que é mais próximo ao fornecedor, né? Aquele que recebe ali o material e a nota fiscal para poder atestar e depois sim mandar para a fase da liquidação. Era importante que, primeiro, houvesse uma ciência do secretário, né? Porque, por exemplo, eu passei por isso, eu fui chamada na sala do secretário para responder a um questionamento de um fornecedor, que tinha intimidade com os secretários e tudo,
Aí a gente teve que esclarecer. Então, que não passem, que se antecipem, sejam diferentes até de mim, que se antecipem aos ordenadores de despesa a tomada de decisão de vocês. Concordo com você, Ailza, concordo. Né? Eu Pra acho que a que gente, precisa lá no fazer setor, isso, viu? Principalmente a Secretaria de Saúde, que tem um número muito grande de quando eu vi sua fornecedores. angústia, eu me lembrei das nossas, porque nessa época da implantação da tributação do INSS, eu era E eles também são parceiros nossos. Muito grande financeiro, tá entendendo? E realmente tem relações de fornecedor com o Estado que são parceiros, bons parceiros. Eu né? concordo com o que você está medicação, que é muito séria, da parte da saúde, isso é muito sério, né? E não é uma coisa pequena, a gente pode achar que é um alíquoto assim, não, vai ser bom para o Estado como receita, maravilhoso, pois vai ser muito para o fornecedor, que vai pagar mais, sabe? Tá entendendo? Então, são os dois lados aí de parceria, eu acho que primeiro importante, um contato com os ordenadores da ciência, eles que vão passar a fazer isso, que já era até para ter sido feito, como o pessoal, os colegas da Cefaz falaram, né? Segundo, intermediar com o setor de compras. De compras, que é o mais próximo do fornecedor. Se ao nível do colega de setor financeiro ou de contábil, orçamento, quem faz aí essa parte da liquidação, que deve reter da hora do pagamento, se não tem uma proximidade com a compra, intermedia isso com o chefe maior. Olha, a gente vai passar a fazer, a Cefaz vai para cobrar. Qual é a diferença? No INSS, a gente tinha auditores que entravam nos órgãos e auditavam a gente. Era. E, inclusive, o Estado, não sei se ainda paga hoje, mas o Estado pagou muita coisa, inclusive que não era para pagar de INSS. Por quê? Porque as pessoas não tinham conhecimento de como deveria ser retido, e aí chegava lá, muitos conhecem aí, os colegas mais antigos, chegavam, o INSS chegava, dizia o que queria cobrar, muitas vezes eu mesmo questionei na época, coisa que não era correta a cobrança, eu passei por isso, né? Então, o INSS encheu o bolso com o Estado, tá? Com o Estado do Ceará, né? E agora é uma mão diferente, é o próprio Estado que está requerendo o direito dele de receita, né? Aí, o que a gente pode pensar no futuro? Vamos penalizar o ordenador que não fizer essa receita, né? Não é assim que o Estado, tratando friamente, como a gente não tem um fiscal de fora, quem é que é o responsável, como o colega disse aí, com o nome aí, o nome de oriental aí, japonês, desculpa, não sei repetir o nome dele, mas é o Takeshi. É um nome difícil mesmo, é Takeshi. Takeshi, pois é, isso. Takeshi. Vou botar lá dentro do carro. Olha, o ordenador está deixando... Eu ia botar dentro do carro por causa desse cheiro. Olha, eu vou sair também. O ordenador está deixando de reconhecer uma receita para o Estado. Então, eu acho que... Vamos fazer isso aqui por fora. Então, eu acho que vai caber no futuro, quando a coisa estiver mais praticada e mais ciente, que já era para estar, como se diz, eu afirmo isso também, para começar a responsabilizar o ordenador, tá? Porque ele deixou de reconhecer uma receita nossa. Na realidade, é isso. Do jeito que o ordenador está para despesa, ele deve estar agora para receita. É isso? É exatamente isso, Ailza. E na prática, assim, o que acontece de imediato? A gente paga um valor menor. O valor financeiro que vai para o fornecedor é um valor menor e a gente já tem uma economia para o Estado, assim, né? Já alivia o caixa do Estado num ano realmente difícil do ponto de vista fiscal que a gente tem aqui. Eu acho que talvez fosse interessante vocês pensarem, talvez em dar ciência aos ordenadores máximos sobre isso, sabe? Apesar de ser um assunto assim que, claro, não é da área, é uma comunicação de que a coisa tem que estar sendo feita. Tá? Porque, olha, enquanto um ordenador máximo lá em cima, eu sei porque eu já fui muitos anos de operacional, muitos anos mesmo, e a gente está lá embaixo, às vezes a informação também não chega, né? A demanda não chega como tem que chegar,
Então, o ordenador, já estando ciente também no mesmo nível de ordenador máximo, o ordenador da Cefaz, talvez o secretário, eu não sei como isso aconteceria, mas era importante que os ordenadores, ou o dirigente máximo de cada órgão, de cada fundação, de cada aqui, eles fossem comunicados disso, sabe? Esse ofício, eu não sei se chega a eles, sinceramente, eu não sei. Estou aqui só fazendo essa observação, né? Porque... Tá certo, Ilza. A gente agradece, assim, eu acho que realmente é um caminho interessante. A gente, tem essa ação normativa assinada, tem os ofícios assinados, tudo pelo nosso secretário Fabrício aqui da Fazenda, e isso a gente pode articular para que essa documentação chegue por cima também, né? Chegue direto para os próprios secretários, né? Pelos presidentes. Porque às vezes até uma instituições. dificuldade, sabe, Takeshi, eu sei porque eu vivi muito isso. Às vezes até uma dificuldade do operacional, bem aqui, chegar lá o secretário dizer, secretário, a partir de hoje, né, os fornecedores vão ser retidos em taxa. Eu sei que isso causa um reboliço, porque eu vivi a etapa do INSS, com o substituto tributário. Então, isso é um reboliço grande, sabe? E, principalmente quando a empresa tem de um valor alto, um contrato de valor alto. E eu acho que tem que ver o lado social, gente, também. O tributo, ele é sempre nesse aspecto, né? A gente está querendo receita por quê? Para melhorar o lado social. Então, vamos sim conseguir, mas conseguir da melhor forma, né? Na paz, que está muito difícil hoje. Na paz, chegando com a parceria do fornecedor, e não em ponto. Agora, isso aconteceu comigo, que você falou, olha, está na lei, eu vou reter, tá? E você está certo, as tributações, na realidade, o imposto de renda retido na fonte é uma antecipação de receita, porque também o Estado ou o federal não pode vir receber dinheiro só no final do ano, quando dá apuração do resultado, não é verdade? Então, na realidade, esse imposto de renda mês a mês, de retenção que é feita, isso aí é uma antecipação de receita, que vai ver lá depois se o cara deu mais ou deu menos, e vai fazer a diferença e ajustar isso aí a cada início de ano, que é relativo ao exercício anterior. Mas eu passei por isso. Quando a nota fiscal, já estando ciente o fornecedor, ele chegava e a nota fiscal não tinha, eu ligava, comunicava, olha, você me desculpe, mas eu vou fazer a retenção. Então, mesmo que a nota... Aí eu ia atrás, o cara, mas nós não estamos obrigados. Tá, não, tá certo. Então, eu ia lá, qual é a forma de tributação do fornecedor tal? Estou falando em realidades pequenas, você vê que a coisa é séria. Aí eu vou, a forma de tributação desse cara é assim, está aqui no Mafon, ou então no imposto de renda federal, no manual de imposto de renda, ele deveria estar sujeito a isso. Então, a prestação dele está enquadrada, sim, para eu reter, e eu vou reter. Então, tem isso também. Ok. É isso, gente. Obrigado, Ilza, pela grande participação aí, pela ajuda aí nos comentários. Tá bom, Felipe, tem dúvida aí do chat que ficou sem responder? Acho que não, Takeshi. Em relação aqui, só essa última que chegou em relação à telefonia, o Estado tem contrato com essas operadoras, não é tudo pela ETICE, não? Se tem contrato com essas operadoras, precisam vocês entrarem em contato, resumindo, para pedir para fazer o destaque, certo? E informar da mesma forma, com todos os fornecedores, gente. Independente se é concessionária de serviço ou prestador normal, para seguir as regras, se eles tiverem alguma dúvida, vocês informam o Mafon, enviam o Mafon para eles e dizem que tem que ser feito dessa forma. É como estava sendo debatido aqui. A questão é diálogo, né? Vamos dizer assim. Vocês têm que dialogar com o fornecedor. Tá bom? Pessoal, 2 minutinhos aí. Em relação à telefonia, foi enviado um ofício à CEINFRA, né, que é a directora do contrato de telefonia, então eles já estão cientes também, então comecem a ficar verificando, vendo como é que está vindo a fatura de vocês, e caso não venha destacado, aí vocês entram em contato e informam essa necessidade dessa nova alíquota. A CEINFRA já está ciente.
Gente, e assim, não vai ser novidade para essas pessoas, porque essas concessionárias que prestam serviço para órgãos públicos já prestam para órgãos federais também. E os órgãos federais já fazem essa retenção há muito, muito mais tempo, né? Não vai ser uma grande surpresa, não, certo? Eu acredito que não. Ada, as taxas de bancos também vai ter que ser, se for boleto, vai ter que pedir para fazer o destaque, né, e mandar o valor líquido. Agora, tarifas de banco que são pagas por crédito em conta, você faz a retenção e manda só o valor líquido para a conta, certo? Gente, assim, por conta da hora, as demais dúvidas eu peço que vocês encaminhem via Assist, tá bom? Que elas vão ser respondidas o mais breve possível, tá? Por toda a equipe aqui. A CEORG vai estar toda empenhada em atender vocês da mesma forma que atende a todas as outras questões de execução orçamentária, tá bom? E a reunião vai ser, sim, disponibilizada, está sendo gravada, ok? E vocês, qualquer coisa, é só enviar o assist que a gente vai tirando as dúvidas na medida possível, tá? Agradeço aí a atenção de todos e vamos em frente, né? Conseguir trazer esses recursos aí para o Estado, que a gente precisa. E aí, um bom final de semana, um bom feriado